Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, hein, dia 11 de setembro, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lembrar, são 20 times, turno e retorno, são 38 jogos para definirmos os 4 primeiros colocados que garantem acesso ao Brasileirão de 2022 e os 4 últimos colocados que serão rebaixados. E olhem, a gente continua com os 4, os mesmos, Curitiba, Goiás, Botafogo e CRB, e continuamos com os 4 lá embaixo, os mesmos, Vitória, Londrina, Brasil e Confiança. Essa mudança não houve pela 3ª vez consecutiva. Vamos lembrar que o CRB, que está dentro do G4, é o 4º colocado, só o Avaí e o Guarani tem 3 pontos a menos e podem, numa rodada, mudar essa situação. Os outros já começam a ficar um pouquinho mais distantes. Para analisar tudo isso, mas antes de mais nada, quero pedir a vocês, façam sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ativem o sininho, cada novo vídeo você é avisado e principalmente, dê o seu like, dê sua informação, dê sua opinião, isso é muito importante, ok? Vamos começar então a parte de cima da tabela de classificação, onde o Coritiba, cada vez mais líder, 45 pontos agora, goleou em casa, atropelou o Brusque. Olha que o Léo Gamalho perdeu um pênalti 2 vezes, ele bateu, o goleiro defendeu, mas adiantou. Bateu de novo, o goleiro defendeu de novo. Mas desses 4 gols, ele fez mais um e alcançou o Edu, que é do Brusque, estava jogando também. Agora o Léo Gamalho do Coritiba e o Edu do Brusque tem 11 gols, são os artilheiros do campeonato. Igor Paixão, Luciano Castan, aliás, que belo gol do zagueiro, e Matheus Salles, que entrou no segundo tempo, fizeram os gols do Coxa. Coxa 45 pontos, 3 pontos de vantagem do Goiás, que é o vice-líder, sossegado, correndo atrás do título, mas vendo, claro, o Goiás e o Botafogo querendo buscar o título também. O CRB está um pouquinho mais distante, mas os 4 estão consolidados no G4. O Brusque, 14ª colocação, 27 pontos, só 4 acima da zona do rebaixamento. Tanto que o técnico, né, o Gerson Testoni, acabou saindo. Então o Brusque vai mudar de comando para ver se consegue pelo menos respirar mais aliviado. Vamos lembrar que o Brusque teve algumas rodadas dentro do G4, o ano passado subiu da C para B. Então, se ele se consolidar ali no meio da tabela, o primeiro ano na Série B, entendo que está de bom tamanho. O segundo colocado é o Goiás, Coritiba 45, Goiás com 42, e numa briga direta do G4, jogando no estádio Rei Pelé, em Alagoas. O jogo foi sábado à noite, o Goiás com um gol do Elvis fez 1-0 no CRB. Com esse resultado, 42 pontos Goiás segundo, e o CRB estacionou nos 40 na 4ª colocação. Não saiu do G4, estava numa situação tranquila. Perdeu em casa, Goiás assumiu a vice-liderança com 42, 3 a menos que o Coritiba, e deixou o CRB ali na 4ª colocação, ainda dependendo só do seu futebol. Tudo bem que ele tem 40, como eu disse, e o Avaí e o Guarani tem 37, mas por enquanto ele continua ali dentro do G4, consolidado já pela 3ª vez consecutiva. E quem está ali subindo, feito um foguete nas mãos do Anderson Moreira, mas cresceu de produção uma enormidade, hoje é uma realidade dentro do G4, 41 pontos, 1 a menos que o Goiás, 4 a menos que o Coritiba, mas estacionado ali, você vê mais de uma rodada dentro do G4. Os que vêm logo atrás, como eu disse, o Avaí e o Guarani tem 37, 4 a menos, então ele não é ameaçado mesmo que ele tenha um tropeço. O Botafogo, que meteu 4-0 no Londrina, 4-0. Legal, porque ó, nesses 4-0, o Varley fez 2 gols. Na rodada passada, que ele tinha feito um gol, eu falei que ele era zagueiro, me confundi. Aí o Rafael me escreveu: Mar, não é zagueiro. Obrigado, joga muito pelo lado, se movimenta e tal. Atacante com categoria, pode fazer função de meio atacante, de atacante, é muito bom. Desloca, fez mais 2, tinha feito uma rodada passada. O Marco Antônio e o Daniel Borges fizeram os gols, 4-0, Botafogo tranquilo, e o Londrina com 21, 18ª colocação, continua dentro da zona do rebaixamento. O G4 está assim: Curitiba 45, Goiás 42, Botafogo 41, CRB 40. Isso aí está nessa situação. Os que vem próximo, a gente tem que enfatizar o Avaí. O Avaí ganhou do Vasco. Vasco, situação tranquila, hein? 3 a 1 jogando em casa.
Jonathan, Getúlio e Bruno Silva. O Vasco fez o gol com o Morato. O Vasco esse resultado de 10ª colocação com 32 pontos, ou seja, tem 8 diferença para o G4. Situação complicada. Estamos na 23ª rodada, tem mais 15 rodadas, é verdade. Você vai se distanciando e é intranquilo. Já para o Avaí com 37, ele é o 5º colocado, 3 pontinhos ali do CRB, de repente numa rodada ele consegue voltar para o G4. A mesma situação do Guarani. O Guarani jogou em casa contra o CSA, suou, mas o Regis, hein? Voltou a balançar a rede, foi a 8 gols, quer brigar pela artilharia, estava machucado. O Regis fez o gol, o Guarani tem os mesmos 37 pontos do próprio Avaí, mas nos critérios ele está ali na 6ª colocação. E o Avaí, pasmem, gente, o Avaí não, o Avaí está junto com o Guarani. O CSA está numa situação mais intranquila, mas no meio da tabela. 12ª colocação, 29 pontos, ali, tranquilinho. Então você vê que tem o Avaí e o Guarani numa situação legal para correr atrás numa rodada aí do G4 e o Vasco numa situação bem intranquila. Uma pena a situação do Vasco, né? Se o Avaí é 5º, o Guarani é 6º, o 7º é o Sampaio que empatou em casa. Deu uma tropeçada no Operário. O Operário é aquela coisa, né? Já chegou ali a flertar com o G4, mas está sempre do meio da bola para cima. Faz bons jogos, perde em casa, empata fora. O Sampaio que estava coladinho ali com esse empate foi a 35 pontos, ou seja, 5 do G4. O Sampaio agora ficou na 7ª colocação e o Operário na 9ª com 32. Estão se distanciando um pouco do G4. E quem também está se distanciando é o Náutico. O Náutico foi a 8ª colocação com 35 pontos. E tudo por quê? Porque foi jogar com o Vila em Goiânia e perdeu do Vila. 1-0, gol do Cleiton, melhor para o Vila. O Vila está ali ainda, né? Com 26 pontos, ele está próximo da zona do rebaixamento. Mas era 16º, já foi para 15º. Uma bela respirada, venceu um time que estava brigando pela parte de cima da tabela. O Náutico cai, o Vila sobe. Isso é importante, né? E fechando o G4, o Vasco que eu disse para vocês com 32 pontos. Então você vê que nós temos na 5ª o Avaí com 37, 6ª Guarani com 37, 7ª Sampaio com 35, 8ª Náutico com 35, 9º Operário com 32, olha como já está se distanciando 8, e 10º Vasco, eu falei para vocês, com 32 também. Então já está começando a ficar um pouco mais fácil para os 6 primeiros colocados, vou falar assim. Antes era 10, 11, estavam tudo muito próximo, agora já está se distanciando. Vamos falar na ponta de baixo da tabela. Falei já do Londrina 18º. O Vitória, hein? O Vitória venceu em casa. E aí nessa vitória... Não, desculpa, gente. O Vitória perdeu em casa. Nessa derrota, ele começou a se complicar. Ele estava com 23 pontos junto com o Vila. O Vila venceu. Ele perdeu em casa o Vitória por 2-1 para o Remo. Fica com 23 pontos. Está ali na 17ª colocação ainda. O Londrina, como eu disse, que perdeu do Botafogo 21, 18ª. E melhor a situação foi para o Remo. O Remo com essa vitória fora de casa, 11º colocado, 30. O Remo que teve muito tempo na zona do rebaixamento, agora já estacionou ali no meio. Quer dizer, deu uma bela crescida, melhor para o Remo. E o duelo dos Lanterninhas, o Brasil jogando lá no Rio Grande do Sul, em Pelotas, ficou no 1-1 com Confiança, né? O Brasil marcou com o Rildo, um belo gol de falta, Confiança com o Thiago Reis cobrando o pênalti. Moral da história: Brasil 16, 19º, Confiança 14, 20º. Veja que o primeiro fora da zona do rebaixamento é a Ponte, com 25. Eles já estão começando a ficar 3, 4 rodadas. Ouso dizer que muito difícil para o Brasil e para o Confiança não caírem. Mas vamos acompanhar. O Cruzeiro, gente, o Cruzeiro nas mãos do Vanderlei Luxemburgo vem crescendo muito. Fez 1-0 em cima da Ponte, que tem 5 vitórias seguidas em casa. Mas fora de casa a Ponte não consegue. Bruno José fez o gol. Eu achei que teve um pênalti claro para a Ponte. Pênalti claro que o juiz nem pediu para ver VAR. Achei que teve um erro. Mas aí a interpretação minha, o Cruzeiro venceu o belo gol do Bruno José. O Cruzeiro agora subiu na tabela, o 13º com 29 pontos. Ou seja, a torcida tem esperança e tem que ter mesmo. Mas é 11 pontos ainda do CRB, que está com 40. Cruzeiro com 29. Mas como tem muitos jogos pela frente, o torcedor tem que mais que embalar mesmo. A Ponte, com essa derrota,
ficou ali a primeira acima da zona do rebaixamento. Ficou na 16ª colocação, 25 pontos, 2 a mais só para o Vitória. Tem que tomar cuidado a Ponte, hein? A Ponte não pode vacilar, porque nesses vacilos você vê se a situação fica boa ou não. Bom, então é isso. Vamos falar da próxima rodada. Agora nós vamos ter uma respiradinha. Hoje é domingo, dia 12 de setembro. A rodada terminou no sábado, dia 11. Agora o próximo jogo é só na quinta. Então, depois daquela terça, quinta, domingo, aquela correria, daquela respirada, o campeonato volta com um jogão para o Vasco. Por quê? Porque na quinta-feira, às 19 horas, lá no Rei Pelé novamente, o CRB, quarto colocado, enfrenta o Vasco, 10º. Ou seja, se o Vasco tem sonho de brigar, ele precisa vencer o quarto colocado. Vamos supor, se ele vencer, o Vasco tem 32, vai a 35 contra 40 do CRB. Então, se o CRB vencer, se consolida cada vez mais, já tem 3 rodadas ali dentro, e fala para o Vasco, ó, para você, para esse ano, não, só vai pensar em 2022. Na mesma quinta-feira, às 19 horas, Cruzeiro e Operário. Aqui o Cruzeiro embalado, 29 pontos, o Operário 32. Se ganhar a posição do próprio Operário, o Cruzeiro em casa, e vencer o Operário já vai crescendo, vai deixando o seu torcedor, claro, sonhar. No mesma quinta-feira, dia 16 de setembro, nós temos o Remo jogando em casa, enfrentando o Avaí. O Remo na parte do meio da tabela tranquilo e o Avaí brigando para voltar. Outro duelo importante aí para o Avaí, hein? Se quer brigar lá em cima, tem que vencer em casa. Depois, na sexta-feira, nós temos os duelos dos desesperados. O Brusque, 14ª colocação contra o Vitória. O jogo é lá em Brusque, em Santa Catarina. Ou seja, o Vitória respirar, vai ter que dar um tapa no Brusque lá fora de casa. Vamos ver que esse jogo para a parte de baixo da tabela é interessante. Aí, na sexta-feira, às 19 horas, o líder Curitiba defende contra o Vila Nova. Está ali fora da zona do rebaixamento e venceu bem o Náutico, né? Então é outro jogo bom. Na sexta-feira, às 20h30, nós temos o Lanterninha Confiança pegando o Sampaio. Aquela coisa do confiança, né? Tem que vencer. E o Sampaio, se quiser voltar lá em cima, outro jogo interessante. Na mesma sexta, só que às 21h30, o Derby Paulista, o Derby Campineiro, na verdade. Derby Campineiro. Guarani e Ponte Preta e Guarani. O jogo vai ser no Moisés Lucarelli, no majestoso campo da Ponte Preta. 5 jogos seguidos com vitória em casa. E o Guarani brigando para voltar para o G4. Esse jogo eu não perco. Imperdível, sexta-feira, 21h30, 17 de setembro. Aí a gente tem no sábado, às 16h30, o Botafogo e o Náutico. Botafogo cada vez melhor, consolidadão dentro do G4, enfrentando o Náutico, que já teve consolidado e hoje não consegue voltar com o Chamusca, que foi técnico do Botafogo. Não fez o Botafogo subir, agora foi para o Náutico, subiu nas mãos do Anderson Moreira. Bom jogo no sábado às 16h30, sábado dia 18 de setembro. Aí também às 16h30 nós temos o Londrina com o CSA, Londrina querendo sair ali, fazendo aquele trabalho de querer sair, contra o CSA que está no meio da tabela. A gente finaliza essa 24ª rodada às 19 horas do sábado com o Goiás, vice-líder, enfrentando o Brasil, no último colocado. Teoricamente, um duelo fácil para o Goiás continuar consolidado dentro do G4. É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima.